energia. Vamos falar da energia potencial gravitacional e da energia potencial elástica, tá? A gente vai ver o que que são essas energias. A gente já conhece a energia cinética, que está relacionada ao movimento. Agora a gente vai conhecer as energias que estão relacionadas à energia armazenada, ok? Vamos nessa, então. Bem, a primeira característica, né? Não sei se está passando aí para vocês, vocês já estão vendo aí, pode ter um delayzinho, né? Sempre à noite a gente tem um fluxo maior no Teams. É, a primeira coisa que você pensa, né? O que que é essa energia potencial gravitacional e por que que tem esse nome, né? O professor já disse para a gente, né, que o mundo é feito de energia. Todos nós temos energia dentro da gente. Um carro se movimentando tem uma energia, tem vários tipos de energia, tem energia mecânica. Tudo que estiver se movimentando para cima, para baixo, para frente, para trás, que estiver se movimentando tanto em todas as direções, horizontal, vertical, vai ter energia mecânica, tá? Porque a energia mecânica está relacionada ao movimento. Então, gente, se te perguntarem, pô, são tantos tipos de energia assim, professor? Vamos organizar isso daí, então, né? O que que é energia mecânica? A gente vai falar bastante. A energia mecânica é a energia relacionada à movimentação, certo? De um corpo, está relacionado ao trabalho que vai gerar movimentação no corpo. Então, se um guindaste pega e está levantando, soerguindo um container para colocar dentro de um navio de carga, a gente sabe que ele está desenvolvendo ali, variando a sua energia mecânica, né? E aí, para que ele faça isso, ele tem que gerar trabalho. Ah, professor, então o que que gera o quê? O trabalho que gera energia mecânica ou a energia mecânica que gera o trabalho? Na verdade, o trabalho é a energia mecânica, certo? Ambos são dados em Joule. E por que tem essas duas coisas, professor? Trabalho e energia para a gente entender. Assim, gente, a energia, quando a gente fala energia cinética, é o nome, né? A gente fala o nome é uma energia cinética. Mas a gente viu lá mesmo que a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante, certo? Então, o que que é o trabalho? O trabalho é o que você desenvolveu saindo de um cenário A para um cenário B. Por exemplo, você estava com um carro parado, certo? Para que ele chegue a 100 quilômetros por hora, você precisa do quê? Desenvolver trabalho nele. Quando você pega o desenvolver trabalho, é aquilo que a gente falou que acontece lá no motor. Acontece a combustão, explode o pistão, essa explosão gera uma tensão, né? Gera uma força que desloca a tensão que desloca o pistão. E a gente sabe que força vezes deslocamento é trabalho. Então, aquele trabalho gerado vai fazer com que aquele móvel varie a sua energia cinética. Ele vai sair de 0 para 100 km por hora. Então, na verdade, um é a mesma coisa que o outro, né? A gente sabe que eu estou produzindo trabalho, eu estou fazendo gerar esses tipos de energia. E a energia potencial gravitacional também não é diferente, certo? Se eu pego um guindaste, eu levanto um objeto de uma massa qualquer da posição da altura zero, ele está no solo, e levanto ele até 10 metros, ele vai ganhar energia potencial gravitacional, não é isso? Ele saiu de 0 de energia potencial inicial para 10 metros, que é energia potencial gravitacional final, tá bom? Então, basicamente é isso, essa introdução. Então, como a gente está falando de energias potenciais, a gente tem que entender isso, que a energia potencial, esse nome potencial, ela está relacionada a armazenamento. Quando a gente fala de uma pessoa, né, a gente não chega e fala, pô, essa pessoa tem potencial. Significa que ela ainda não desenvolveu algum tipo de ação, algum tipo de coisa fantástica, mas a gente sabe que ela tem potencial. Quando você chega lá, vamos supor que vocês sejam olheiros de futebol. Você olha lá para um moleque lá, todo mirradinho e tal, mas vê que ele é rápido, que ele tem um pensamento mais rápido, mas ele não conseguiu fazer nenhum gol, não foi muito bem no jogo, mas você fala, aquele menino tem potencial. Ou seja, ele tem algum tipo de habilidade armazenada. É o que acontece quando a gente fala energia potencial. Energia potencial é aquela energia que está relacionada à força-peso e também relacionada à força elástica. Então, se você fala de energia potencial, é uma energia que vai estar armazenada. Um corpo que está a 10 metros do solo, mesmo ele parado, ele tem uma energia potencial gravitacional, porque ele tem altura. E se ele tem altura, a partir daquele momento que eu clicar o relógio, ele vai gerar um movimento simplesmente por conta da altura, sem eu fazer nenhum tipo de quê?
de inserção de força. Pela própria força-peso, né, devido à atração gravitacional, pela própria força-peso, aquele móvel que estava parado vai se movimentar. Então, se ele desenvolveu algum tipo de ação, depois que eu larguei ele, significa que ele estava com alguma energia armazenada. Que energia armazenada era essa que ele estava? Energia potencial gravitacional. Obviamente que, a partir do momento que esse corpo ele vai perdendo altura, ele vai ganhando velocidade. Então, ele vai perdendo altura, ele vai perdendo energia potencial gravitacional e, ao mesmo tempo, vai ganhando energia cinética. Correto? Basicamente isso aí, gente. Então, é como eu começo esse assunto para vocês, para que vocês entendam essa questão de energia potencial. E com a mola é a mesma coisa que a gente vai ver daqui a pouco na aula. Quando você comprime uma mola, você aplica uma força para comprimir ela. Se você comprimiu e prendeu ela ali, ela armazenou aquela energia que você produziu, porque você precisou produzir trabalho para modificar a posição dela. Lembre-se que o trabalho é força vezes deslocamento. Você aplicou uma força, deformou ela, então você deslocou a mola. Então, você aplicou trabalho e energia. Para onde foi essa energia que você produziu sobre a mola? Para dentro da mola, está armazenado. Como é que você consegue provar isso, professor? Pega ali na frente da mola e coloca uma bolinha. Se você soltar a mola, ela vai empurrar essa bolinha que estava parada na velocidade zero, ela vai ganhar velocidade, vai ficar com velocidade maior que zero. Então, isso prova que existia uma entidade ali que vai transformar a situação daquela bola de V0 para V mais que zero. Então, existia, sim, uma energia potencial ali que a gente não consegue enxergar, na maioria das vezes a energia a gente não consegue enxergar, né, gente? Mas a gente sabe que existe. O interessante do estudo de energia é isso, a gente não precisa enxergar para saber que existe isso daí, tá bom? Em outras palavras, né, falei bastante, né, a energia potencial é uma forma de energia latente, ou seja, ela está dentro ali, pronta para ser transformada em outro tipo de energia, certo? Ela está ali muito relacionada ao movimento. Então, se eu soltei de paraquedas, vou iniciar um movimento de aumento de velocidade até eu chegar próximo do chão. Né? Obviamente que com paraquedas você vai utilizar a resistência do ar, né, para diminuir sua velocidade. E é basicamente isso, tá bom? E como eu falei da energia mecânica, né, para a gente entender a energia mecânica é relacionada ao movimento. Então, dentro da energia mecânica vai estar a energia cinética ou a energia potencial, ou as duas. Tá? Pode ter só energia cinética, pode ter energia cinética e energia potencial. Lembrando que a energia potencial ela pode ser gravitacional ou elástica, certo? Se for uma energia gerada pelo trabalho da força-peso, é energia potencial gravitacional. Se for um trabalho gerado pela força elástica, energia potencial elástica, tá bom? Bem, então vamos falar primeiro da energia potencial gravitacional, certo? Que está relacionada à força-peso. A gente já viu o trabalho da força-peso, né? Que é mgh, mais ou menos mgh. Vai depender de como está o móvel, se o corpo está sendo lançado para cima ou se ele está em queda livre. A gente já viu, se ele está lançado para cima, negativo. Se ele está em queda livre, positivo, porque ele está a favor da aceleração. A gente já falou sobre isso. Bem, vamos para uma convenção também, né? A convenção é o seguinte: a letra que a gente vai utilizar para energia potencial, tanto gravitacional como elástica, vai ser a letra U maiúscula, certo? E a gente já sabe que a fórmula é mg, que é a força-peso, vezes h, que é a altura. Ou seja, como os objetos geralmente têm massas conhecidas e a gravidade local também é conhecido, a única variação vai ser o h, certo? Então, basicamente, a energia potencial gravitacional depende apenas da altura. Obviamente que a gente sabe que se a gente aumentar o peso daquele determinado objeto, ele vai aumentar a energia potencial gravitacional também, correto? Então, para que a gente entenda que a energia... Professor, Oi, professor, nessa fórmula não vai entrar o cosseno do ângulo? não Se porque... tiver para cima, mas com ângulo. Isso, que eu estou te dizendo? Lembre-se que energia é o que a gente está falando. Se você tiver para cima e com ângulo, né, não vai importar. Foi a primeira coisa que a gente falou lá no trabalho da força-peso. Não importa como. A única coisa que vai importar é a diferença de altura. Não importa para que direção for.
Lembra que eu ainda mostrei uma ilustração assim? Um móvel saindo de A para B em linha reta. Um móvel saindo de A, caindo, né? Um móvel caindo em queda livre de A para B em linha reta. Um móvel caindo de A para B, fazendo um bocado de palhaçada lá e chegando em B. Um móvel saindo de A para B, fazendo um zigue-zague. Não importa, certo? A energia potencial gravitacional vai depender apenas da altura, certo? Até porque energia é uma grandeza escalar, tá bom? Esse cosseno do ângulo, gente, que a gente fala, né, é simplesmente quando a gente tem uma multiplicação de vetores. Quando a gente tem um produto vetorial, qualquer produto vetorial, como lá em trabalho, em trabalho a gente não tem trabalho, W é igual a FD cosseno de θ. Por que fica FD cosseno de θ? Porque ele é um produto vetorial. Todo produto vetorial gera um escalar. E como é um produto vetorial? O produto vetorial é o módulo, né? Quando você coloca em módulo, é o módulo de cada um dos vetores vezes o cosseno, ou vezes o cosseno do ângulo que se forma entre aqueles vetores. F é um vetor, D é um vetor. O módulo deles dois multiplicados mais o cosseno do ângulo que é formado entre esses dois vetores, que vai dar um escalar, que é trabalho, que é um escalar, não é uma grandeza vetorial. Então, aqui na força-peso, não temos essa questão de ângulo, porque a energia é uma grandeza escalar normalmente. Independe, certo? Da trajetória. Tem uma questão, inclusive, no AVA de vocês, que um aluno me mandou, que tem exatamente isso aí, tem a ver com isso daí. É um plano inclinado, um móvel está subindo esse plano inclinado, com 5 metros por, 5, velocidade de 5 metros por segundo, e a angulação do plano inclinado é dada na questão, dá 60 graus. Aí o aluno fica perdido. Mas é justamente para ele aplicar isso que eu acabei de dizer para você, que não importa a questão da energia, não vai importar essa questão de ângulo, certo? A não ser que você queira descobrir velocidade em uma determinada direção, porque aí velocidade é um vetor. Aí você precisa fazer decomposição de vetores. Mas nesse caso, não. Olha um exemplo aqui do que eu estou falando tudo nessa ilustração. Relação entre energia cinética e energia potencial gravitacional. Mentalizem aí vocês. Pensem que vocês estão... Acabou essa época de pandemia, a gente está lá na parte externa da Unime, ou então no laboratório fazendo algum ensaio dessa questão da energia cinética. Que se a gente for para o laboratório, quando a gente for para o laboratório, a gente vai fazer exatamente isso daí, obviamente desprezando essas questões de resistência do ar, porque não tem como a gente fazer essas medições. Então, imagine que você está lá, você pegou de cima de uma mesa, 1 metro, uma mesa tem 1 metro por chão, de cima de uma mesa você lançou uma bolinha de massa M. Você estava segurando ela a 1 metro do chão. Então, se ela tem a massa M, ela vai ter ali uma energia potencial gravitacional inicial, mgh, certo? Vai existir essa energia potencial gravitacional, porque você está segurando ela 1 metro do chão. Como ela está parada na sua mão, a energia cinética vai ser zero, porque ela está em repouso. Então, nesse caso que vocês estão vendo aqui, ó, a velocidade é zero, logo a energia cinética é zero, inicial. E a energia potencial gravitacional inicial é mgh, certo? Então, isso aqui mostra para gente que se a gente desprezar todas as forças dissipativas, considerar que não existe força dissipativa, quando esse bloco começar a caminhar aqui em queda livre, o que vai estar diminuindo e o que vai estar aumentando? Aqui, de acordo com o que a setinha está falando, ó, vai aumentar a energia cinética, ele vai ganhar velocidade, certo? E vai diminuir a energia potencial gravitacional, porque ele vai estar diminuindo a altura. Lembre-se que, se você pegar energia cinética e energia potencial gravitacional, e mantendo as massas, né? Você vai depender só da velocidade para energia cinética e depender só da altura para energia potencial gravitacional. Então, são as duas variáveis que a gente tem que prestar mais atenção. Então, se aqui a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Se aqui ele vai aumentando a velocidade, vai aumentando a energia cinética. Se aqui ele vai diminuindo a altura, vai diminuindo a energia potencial gravitacional. O que está acontecendo? Toda energia cinética, ela vai estar... toda energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em energia cinética. O que eu estou dizendo aqui nessa fórmula, ó, toda energia potencial gravitacional, mgh, ela vai se transformar em quem? Em energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, certo?
Então, eu vou ficar com essa relação aqui para esse caso, desse sistema que é tido como conservativo. Então, em um sistema conservativo, a gente pode utilizar essa aplicação, de que o trabalho que foi gerado, né, nesse sistema, devido à mudança dessa massa para cá, ele vai ser diretamente proporcional à variação da energia cinética, que vai ser igual também à variação da energia potencial gravitacional, tá bom? Então, o que que eu estou dizendo aqui, gente? Que toda energia potencial gravitacional que ele tinha aqui se transforma em energia cinética, até a iminência do toque no solo, certinho? E a partir disso aqui você descobre aquela fórmula que a gente viu lá em cinemática, que é a velocidade de chegada de um corpo em queda livre no solo, que é raiz de 2gh. Vocês devem lembrar porque a gente falou sobre isso. Deduzimos essa fórmula. Tanto a velocidade de chegada quanto o tempo de queda. Tá bom? Quando você pega e corta esse m, pega esse 2, joga para lá multiplicando, e pega esse 2 daqui do expoente e passa para lá como raiz. Ele fica com v igual a raiz de 2gh. Então, você descobre qual é a velocidade disso aqui com a chegada. Só que você fez essa dedução dessa fórmula através de energia. E lá a gente tinha feito essa dedução dessa fórmula através de Torricelli. Tá vendo que as coisas têm que ter congruência, tem que bater? É o que a gente chama de... Constância não, a palavra é... Esqueci a palavra agora quando a gente fala que tem que ter... Não é constância, não. Mas eu vou lembrar a palavra. Certo? Então, ele chega aqui com essa... Como? Coerência. É sinônimo de coerência, mas pode ser coerência, mas é uma palavra sinônimo de coerência que é utilizado para modelagem matemática. Tem que bater sempre em toda a situação que você for fazer, tem que ser válido aquilo dali, entendeu? Não Pô, agora eu vou ter que lembrar. Não vou lembrar. No decorrer da aula eu vou lembrar com certeza, tá? Então vamos seguir. Beleza, gente? Então essa fórmula aqui é a primeira fórmula mais importante que a gente está vendo aqui, ó. A gente já sabia dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a relação energia cinética-trabalho, que é o teorema energia cinética-trabalho, que diz que é aquela que eu falei do carro. Lembra do carro? O trabalho gerado no motor é diretamente proporcional à variação da energia cinética. Ele sai de uma energia cinética de zero para a energia cinética quando ele tem 100 km por hora de velocidade. Então, isso é diretamente proporcional ao trabalho. Só que isso considerando um sistema conservativo, onde a gente não tenha forças dissipativas que roube, né, energia. Roube que eu estou fazendo entre aspas aqui, vocês não estão vendo, né? Mas que roube energia eu estou fazendo entre aspas, porque a energia ela é sempre transformada em outras formas de energia. Show de bola. Professor, Lembrei. Oi? com essa fórmula aí eu estou dizendo que a energia resultante ela é igual à variação de energia cinética, que é igual a menos a variação de potencial gravitacional. Isso, lembrando que WR é o trabalho resultante, W é trabalho. O trabalho resultante disso daqui, porque aqui, o trabalho resultante aqui seria o quê, gente? Se a gente está considerando isso aqui um sistema conservativo, qual é a única força, ó o diagrama de corpo livre, qual é a única força que está agindo aqui? Por favor, alguém diz aí. Qual é a única força que está sendo agida nesse bloco aqui? A força gravitacional, força peso, professor. Muito bem, exatamente. Então, esse WR aqui seria a própria força-peso, não é isso? O WR seria força-peso vezes deslocamento, porque o cosseno a gente sempre sabe que é 1. O 1 é menos 1. Então, esse WR aqui, ó, seria o próprio trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso a gente já sabe que é F vezes FP, né, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Então, a gente já sabe disso, ou mgh. Então, a gente já sabe que isso daqui é a variação da energia cinética e que também é igual à variação da... Então, ó, gente, isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, vale para os dois. Por que está esse menos? Pô, só pensar um pouquinho. Vamos lá? Por que está esse menos? Porque a energia potencial gravitacional é maior no início e menor no final.
Aí quando você faz final menos inicial, vai dar um número negativo. Esse negativo já está aqui justamente para multiplicar com menos e dar mais, como vocês vão ver numa questão daqui a pouco. Certo? Então, vamos ver aqui uma aplicação, vai ficar legal aí. Um corpo de massa 3 kg está posicionado a uma altura de 5 metros acima do solo. Considerando o solo como referência, ao abandonarmos este corpo a partir do repouso e desconsiderando atritos e resistências, responda às questões abaixo. Qual é a energia potencial gravitacional inicial? Qual é a energia potencial gravitacional final? Qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo? Todas questões muito simples aí. Primeiro, ele está pedindo qual é a energia potencial gravitacional inicial. Qual é a fórmula que a gente usa? Essa daqui que está aqui bem em cima, aqui, ó. Eu já botei aqui de primeira, ó. U igual a m vezes g vezes h. Então, qual seria aqui, ó? Quando não dá aceleração gravitacional, a gente pode usar 9,8, 9,81, 10, entendeu? Não tem problema, tá? Professor, eu de preferência espero que eu use qual? 9,8, né? Que o livro de vocês, as atividades que vocês estão fazendo, vocês estão usando 9,8. Mas aqui, para facilitar, para dizer que vocês podem fazer esse cálculo rapidão, como ficaria aqui, ó? 3, que é a massa, gravidade. Vamos botar aqui 9,8, tudo bem. Estou fazendo aqui uma calculadora do lado. A massa, 3. Gravidade, 9,8. Altura, 5 metros. 147 joules. Então, a energia potencial gravitacional inicial é 147 joules, porque ele está a 5 metros acima do solo, certo? Aí ele fala, ele foi abandonado a partir do repouso e ele quer saber a energia potencial gravitacional final. Olha a questão, está falando, um corpo de massa 3 kg está posicionado a uma altura de 5 metros acima do solo. Considerando o solo como referência, ao abandonarmos esse corpo a partir do repouso, então se ele falou que é como o solo como referência, então ele está dizendo que a parte final, tá, o cenário, eu sempre falo assim, cenário A e cenário B, ou então cenário 1 e cenário 2. O cenário 1 é o inicial, o cenário 2 é o final. No cenário 1, a gente já calculou a potencial gravitacional inicial, 147. No cenário 2, a energia potencial gravitacional final é zero, porque ele vai estar no solo, vai ter com altura igual a zero, né? Beleza, isso aí a gente fez de cabeça, beleza, professor, rapidinho, só faço multiplicar. Agora essa parte, qual é a velocidade com que o corpo chega ao solo? Como é que eu vou fazer, professor? Aí que eu não sei, porque a gente está falando de energia potencial gravitacional e na fórmula de energia potencial gravitacional não tem velocidade. Mas aí a gente acabou de aprender a fórmula que relaciona energia, variação da energia cinética e variação da energia potencial gravitacional. Então, só é eu fazer o quê? Aplicar. Então, só é você aplicar, você tem que encontrar quem é energia cinética inicial, quem é energia cinética final, energia potencial gravitacional inicial e energia potencial gravitacional final. Tá bom? Aí ficaria isso aqui, ó, gente. Bem simples, ó. Essas duas a gente já fez. Energia potencial gravitacional inicial 7, energia final 0. Agora a gente vai fazer a C. Observe que só temos a força-peso atuando no corpo, como eu tinha falado, né? Ou seja, WR igual a ΔK, que é igual a menos ΔU. Assim, ΔK vai ser igual a menos ΔU, que, aí bosta aqui, né? Quem é ΔK? É a variação da energia cinética. É mv quadrado sobre 2 final, mv inicial ao quadrado sobre 2, né? Então, aqui eu tenho a velocidade final e aqui eu tenho a velocidade inicial. Perceba que nada mais muda, ó. O M2, só muda aqui a velocidade final e inicial. Aí a gente vai para cá, menos, tá? O final menos o inicial. Esse menos aqui, ó, aqui dentro, você vai ficar com menos o final mais o inicial. Ou, se você organizar, pode ficar o inicial menos o final. Então, se liga nesse menos aqui, que às vezes inverte isso daqui, ó, você vai ver. Aqui não está o final menos o inicial, mas tem esse negativo. Para eu sumir com esse negativo, só eu inverter aqui, eu botar o inicial menos o final. Dá na mesma, só você fazer o cálculo matemático que você vai ver. Mas aqui tudo bem. Vamos lá. O que eu queria que vocês observassem é isso daqui, ó. Essa relação aqui, esses 4 itens. Tem 4 itens, tem 4 termos? Tem sim, professor, aqui, ó. Energia cinética final, energia cinética inicial, energia potencial gravitacional final, energia potencial gravitacional inicial. Que você tem que determinar o que é cada um. Aí você volta aqui, ó, na questão e vai entendendo, ó. Um corpo de massa está posicionado a uma altura, considerando o solo como referência, abandonarmos esse corpo a partir do repouso. Então, no cenário 1,
o abandono é a partir do repouso. A velocidade inicial, obviamente, é zero. Aí você volta lá, aí você, pô, então a velocidade aqui inicial é zero, se isso aqui vai ser zero, vai zerar isso aqui tudo. Então já não tem esse carinha aqui todo. Então vai ficar só mv ao quadrado sobre 2. Aí eu vou ver isso aqui agora. O inicial eu tenho 147, o final eu tenho zero. Eu já descobri, então só eu substituir aqui, né, professor? Exatamente. Energia potencial gravitacional inicial, não foi 147 que a gente achou? Só substituir aqui. E a energia potencial gravitacional final deu zero, porque a altura é zero, ele chegou no solo, só é substituir. Aí você vai ver que com menos vai dar mais aqui, né? Então vai ficar mais 147. Tudo bem? Porque esse menos vai multiplicar com esse menos, vai ficar mais. Isso aqui vai zerar, né? Esse menos com esse menos fica mais. Aqui era 147, negativo vai ficar positivo. Aí vai ficar o quê? mv ao quadrado sobre 2 mais energia inicial. mv ao quadrado sobre 2 igual a energia potencial gravitacional inicial, que você já achou, que é 147. Aí faz o quê, meu irmão? Substitui. Substitui e pega esse 2, joga para cá multiplicando com 147, pega esse m e joga para cá dividindo. Aí vai ficar, e pega esse 2, nunca podemos esquecer da raiz, né? Pega esse 2 e joga para cá como raiz. Fica v igual a raiz de 2 vezes 147 dividido por m, que é igual a raiz de 2 vezes 147 dividido por 3, que vai dar 9,9 metros por segundo a velocidade aproximadamente. Então, você utilizou o conceito, frisa sempre no conceito, gente, para resolver isso daí. Uma questão interessante, se você aplicasse a fórmula direto, você ia achar o mesmo valor, tá? A fórmula direta que eu falo é essa daqui, ó, gente. A velocidade com que o objeto chega no solo, raiz de 2GH. É uma outra forma, você poderia achar o resultado direto. Era pegar aqui, ó, 2 vezes 9,8 vezes a altura. A altura que ele deu foi 5. Então, 2 vezes 9,8 vezes 5, e você calculava a raiz. Certo? Daria o mesmo valor, 9,9. Dúvidas? Ou podemos seguir? Rapaz, se for fácil uma prova como foi essa explicação do senhor, tá bonito. A explicação do professor ajuda também, né? Pois. Vai dificultar um pouquinho, mas essa foi fácil mesmo, tá? Vamos dificultar um pouquinho mais, né? Até o final da aula vocês vão falar assim, não, essa daqui realmente estava mais difícil. Mas tem que começar sempre de algum lugar, né? Do mais fácil pra gente. Mas assim, gente, quando eu falo é para vocês tentarem se apegar também ao conceito da coisa. Já falei, nunca vou deixar de repetir. Eu estou formando engenheiros. Então, engenheiro é para ter noção do fenômeno, do conceito, o que está acontecendo por trás de tudo, o que significa isso, entendeu? Fórmulas, aplicação de fórmulas, fazer esse negócio, isso é muito de ensino médio, entendeu? Vocês têm que, como a gente fala, transcender essa questão do ensino médio para chegar no ensino superior, e vocês estão no início, e por isso eu acho que eu tenho essa missão, né, como educador. Vamos nessa, então. Vamos nessa que vocês estão indo bem. Vamos para a energia potencial elástica, então, agora, tá? A gente saiu um pouco da energia potencial gravitacional, a gente vai voltar para ela quando a gente vai falando de energia mecânica, lá na segunda aula, certo? Energia potencial elástica, já está falando o nome, elástica, vai depender de uma mola, né? Ou de um fio, mais mola, né? Não vou ir para outros lados, que a gente não vai ver outras questões que não sejam com mola tão cedo, mas é com mola, energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela depende de duas variáveis. Na verdade, uma, né? Porque o K, que é a constante da mola, se você mantiver a mesma mola, né, vai ser o mesmo K. Já o que varia é a deformação, que é X. Então, 1 sobre 2 kx ao quadrado é a energia potencial elástica. Vamos analisar essa ilustração. A ilustração ela tem três partes aí, né? A primeira parte, a mola não está deformada. A segunda parte, ela está comprimida, ou seja, está deformada para o lado esquerdo. E a terceira parte, ela está esticada ou distendida, ou seja, ela está deformada para o lado direito, certo? Na primeira parte aqui, não tem nenhuma aplicação de força, por isso que ela está não deformada. Então, se ela não tem aplicação de força, eu tenho alguma energia aqui? Não tem. É como se quando você tiver com o carro parado, desligado. Você não tem nenhum tipo de energia ali sendo gerada, tá? A partir do momento em que eu deformo a mola, aí eu tenho que lembrar de olhar para trás. Você está no presente, mas você tem que olhar para trás. Ó, o presente aqui é a mola deformada, comprimida para a esquerda, né? Como que eu deformo alguma coisa? Eu tenho que aplicar uma força. E essa força que eu vou aplicar vai gerar um deslocamento.
Se eu apliquei uma força, gerou um deslocamento, eu tenho o quê? Trabalho. É isso? Trabalho. Perfeito, muito bem. Vão me acompanhando. Então, eu desenvolvi um trabalho aqui sobre a mola. Trabalho no energia, gente, que a gente está falando o tempo todo, trabalho em energia, é dado em joule. Então, eu apliquei Professor, uma força. Oi? esse trabalho aí, ele seria negativo? Calma. Sim, ele seria negativo, porque é um trabalho sobre a mola. Hum. Tá? Todo trabalho que é feito sobre a mola é negativo, tanto de comprimir quanto de destender. Ele é negativo, certo? É o trabalho realizado sobre a mola. Só que aí que tá. Esse trabalho que eu estou produzindo não é uma energia, porque eu estou aplicando uma força, tá deslocando. Isso aí gerou uma energia e que foi para onde essa energia, gente? Eu apliquei essa força, deslocou a mola, deslocou o bloco. Essa energia em Joule, ela foi para onde? Ela tá dentro da mola? Exatamente. É exatamente o que eu queria que vocês falassem. Tá dentro da mola. Não tem para onde ela ir. Entendeu? A gente está sem atrito ainda aí, né? Que se tivesse o atrito, a gente poderia dizer o quê? Não, parte dessa energia que você aplicou foi dissipada no atrito. Mas a gente tem que lembrar que não temos atrito aí, a gente está considerando ainda sistemas conservativos. Então, toda energia que você aplicou aí virou energia potencial elástica. Beleza? Então, ela está comprimida ali. Se você soltar a compressão, o que vai acontecer? Aí você vai. Toda aquela energia que estava dentro da mola, ela vai produzir um movimento contrário, né? Vai produzir um movimento contrário ao que você estava fazendo quando você estava deformando. Então, esse bloco ele vai deslocar para frente, certo? Para a direita. E aí essa energia vai ser liberada da mola, que estava toda armazenada, ela vai ser liberada. Toda aquela energia que você jogou para a mola, que a mola absorveu, ela vai liberar novamente. Ah, professor, ela está liberando por um nada? Como assim liberar, professor? Não entendi. Não, ela está transformando, gente. Se o bloco está se movimentando, ele estava parado, agora ele está se movimentando. Ele se movimenta do nada? Nada se faz do nada, precisa de energia. A gente não levanta da cama se a gente não tiver energia, né? Então, essa energia potencial elástica, ela se transforma em energia cinética. Se ligaram? Então, basicamente é isso. Professor, Ou seja, aquele teorema que eu falei, ó, WR é igual a variação da energia cinética, que é igual a menos variação da energia potencial gravitacional, que também é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Permanece aquela fórmula. Bom? Oi. é o seguinte, só uma duvidazinha, eu não sabia se você ia acabar comentando, mas um colega falou aí que o trabalho ele seria negativo. Sim, Só que assim, como o trabalho, me corrija se eu estiver errado, por favor. com certeza. Como o trabalho é uma grandeza escalar, como é que eu teria ela negativa? Como o trabalho é uma grandeza escalar, como eu teria ela negativa? Não entendi. A Na grandeza. verdade, talvez eu tenha relacionado uma coisa com a outra, nada a ver. Mas Não, assim, pô. como é O que ela que... fica negativa nesse caso? Como é que ela É fica porque eu tô, negativa? acom- é porque eu tô acompanhando o movimento da mola? Isso, vamos lá. Vamos relembrar uma partezinha do assunto que vai refrescar sua memória. Lembra que a gente falou que a gente tem trabalho nulo, certo? E a gente tem Sim. trabalho positivo e a gente também tem trabalho negativo. Quando que a gente tem um trabalho negativo? Quando a minha força e o meu deslocamento, que são vetores, têm sentidos opostos. Porque se ele tem sentidos opostos, qual vai ser o ângulo formado entre eles? 180 graus. Não é isso? E quando o ângulo formado por eles é 180 graus, quanto é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Então, Menos você um. vai ter um valor negativo para o trabalho. Se ligou? Matematicamente eu te expliquei. E conceitualmente eu posso te explicar da seguinte forma. O trabalho é negativo quando você tem a força que você está projetando para um lado, ela está sendo minada por uma força que está sendo jogada para o outro. Nesse caso aqui, eu estou botando uma força na mola, mas a força elástica é contrária a mim. Então, essa força está prejudicando fazer um trabalho positivo. Lembra da questão da aceleração que a gente viu lá, com o movimento retrógrado, acelerado, etc.
tem um pouco a ver se você for levar para a questão conceitual. Então, existe sim Entendi. trabalho negativo. Então, a força que eu estou produzindo no bloco aí, né? No caso, contra a mola está sendo positiva, mas a força que a mola, no caso, a energia que a mola vai armazenar e depois vai ser destenida seria negativa em relação a mim. Lembre-se que esse negócio de negativo e positivo é virtual. Não existe, na verdade. Sim, É tá difícil. falando referencial, né? Isso, muito bem, muito bem. Depende do referencial. Exatamente. O negativo, ele existe, gente, para a gente poder. Eu acho que, na verdade, negativo só existe na nossa conta bancária mesmo, quando a gente está quebrado. Mas em termos matemáticos, na ciência, a gente costuma ter esse diálogo em relação a esses negativos. Por exemplo, de falar menos 520 joules, para a gente representar que uma reação química, por exemplo, foi de liberação de energia. E a gente diz que é positivo quando é de absorção de energia. É só para a gente identificar para que lado está sendo o fluxo, entendeu? Se é para um lado ou para o outro. O negócio é uma convenção, porque por um lado eu posso dizer que é positivo e uma outra pessoa pode dizer não, é negativo. Entendeu? Depende do referencial, como você mesmo bem falou. Então, o que está acontecendo na mola aí é que, assim, se eu estou comprimindo ela, eu estou aplicando uma força que tem algo contrário a essa força, que é a força elástica. Então, nesse caso aí, eu não tenho apenas, se eu estiver comprimindo a mola, eu não tenho apenas, e perceba que eu estou falando quando eu estiver comprimindo a mola. Eu não estou falando em casos, por exemplo, quando você lança uma esfera, ela vem com uma velocidade, e aí com essa própria velocidade, essa energia cinética da bola, ela consegue deformar a mola, que é um tipo de questão que a gente vai ver daqui a pouco. Aí sim eu não tenho uma força externa, e sim uma energia que está sofrendo uma transformação, energia cinética sendo transformada em energia elástica. Aqui não, eu estou pegando o trabalho de uma força, que é uma força externa, e transformando essa energia em energia potencial elástica. Grava esse nome, transformação de energia, conversão de energia, sempre vai acontecer. Tá bom? Então, gente, Entendi. Beleza. basicamente, tranquilo. Basicamente é isso. Então, na energia potencial elástica, a gente, ou você tendo uma força externa, ou você tendo uma energia já de alguém que esteja em movimento, ou um bloco que caia em cima de uma mola, por exemplo, como a gente vai ver uma questão também, a gente vai ter conversões de energia. Então, a gente tem que ficar bem ligado, certo? Aí, é o exemplo que eu acabei de falar, Matheus. Olha, presta atenção. Nesse caso aí, ó, o que está acontecendo? Nesse caso aí, eu não tenho, não é uma força externa, certo? É simplesmente um bloco, uma esfera que está vindo com uma velocidade, ou seja, com uma energia cinética. E essa energia cinética, se a gente considerar isso aqui um sistema conservativo, o que vai acontecer? Essa esfera vai se chocar com essa mola, vai comprimir essa mola, certo? Toda energia cinética que ela está aqui, como assim? Sempre botem na cabeça de vocês. Toda ação, tudo que acontece no mundo, na física, nos fenômenos, e tem uma reação que comprova algo, certo? Então, como é que os cientistas, botem na cabeça de vocês, pensaram assim, pô, velho, existe uma energia cinética, e essa energia cinética, que é devido à velocidade, ela pode ser convertida em energia potencial elástica. Como que eles descobriram isso? Por conta de observar fenômenos. Por exemplo, ele chegou, viu que ao chocar, que uma bola que veio com uma velocidade, ao chocar uma mola, ele vai deformar essa mola. Só que ele vai deformando e parando. Se a esfera está deformando e parando, o que está diminuindo nela? A energia cinética. Quando ela para, a energia cinética toda dela foi transformada em algum outro tipo de energia. Aí eles ficaram matutando que tipo de energia é essa, que tipo de energia é essa. Se está na mola, toda essa energia cinética que ele vinha lá com a velocidade, se ela parou, foi convertida em energia potencial elástica e está armazenado na mola. Ah, então me prove que tem alguma energia na mola aí. Ah, beleza. Vamos apertar o play aí, né? Fingir que a gente tinha dado uma pausa quando a esfera parou, deu uma pausa, certo? Aí, beleza, você disse então que toda energia cinética foi convertida em energia potencial elástica. Me mostra isso daí. Aí você dá a pausa de novo, ó, a sua prova aí.
a mola joga de volta a esfera com a mesma velocidade com que ela chegou, ou seja, houve uma transformação de energia cinética em energia potencial elástica, e depois essa energia elástica foi convertida em energia cinética novamente, certo? Simples assim, tá bom? É o que está acontecendo aqui. Então, isso daqui, gente, continua valendo. Ó. Como aqui a gente não tem nenhuma outra força externa, o trabalho aqui vai ser realizado pela força elástica. Então, quando eu cheguei aqui e na deformação e a minha velocidade parou, a gente chama de ponto de retorno. Ela tem que chegar a zero para depois ela mudar o seu sentido do movimento. Então, aqui, ó que interessante. Aqui a mola está produzindo trabalho sobre a esfera e aqui a esfera está produzindo trabalho sobre a mola. Então, aqui a mola está recebendo energia e aqui a mola está liberando energia. Recebendo energia, liberando energia. Eu não gosto muito do nome receber e liberar. Aqui está havendo uma transformação de energia, tá? Cinética para elástica, e aqui uma outra transformação de energia de elástica para cinética. Se ligaram aí? O que conserva esse teoremazinho aqui, ó. Trabalho da força elástica igual a variação da energia cinética, que é igual também a variação da energia potencial, que nesse caso aí é a elástica. Aí tem esse cálculo aí bem simples, ó. Exemplificando, um bloco de massa 0,20 kg está em repouso sobre um plano horizontal liso sem atrito. Continuamos sem atrito, estamos avançando sem atrito. E está preso a uma mola de constante elástica de 5 newtons por metro, inicialmente sem deformação. Se ela está inicialmente sem deformação, não tem nenhum tipo de energia aí ainda. A energia mecânica é zero, porque todas as energias são zero aí, certo? A não ser que ela estivesse numa situação... Mas mesmo assim haveria deformação, não tem como. Eu ia falar se eu estivesse na vertical, mas se ela estivesse na vertical e tivesse preso a mola, independente da forma como ela tivesse, ia ter deformação. Você puxa o bloco fazendo a mola se alongar, você está puxando o bloco, tá? Tá na horizontal. Se alongou 0,10 metros. E em seguida, com o bloco novamente em repouso, você libera o sistema. O bloco começa a se mover pelo plano horizontal, retornando para a posição inicial. Qual é o modo da velocidade do bloco quando a mola está alongada de 0,08 metros? Então, primeira coisa para resolver esses tipos de questões, separar em cenário 1 e cenário 2, para você começar a fazer isso daí é importantíssimo, porque senão você pode se embolar. Porque vão ter questões que você vai ter cenário 1, 2 e 3. Porque vai ter... Lembra que acabei de sair de uma situação dessa, onde você tinha energia cinética sendo transformada em energia potencial elástica, depois energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética. Então, você tinha duas transformações, o que leva a 3 cenários, onde em um desses 3 cenários, o final e o inicial são iguais. Vocês vão ver vocês vão entender melhor o que eu estou falando na última questão que a gente fizer do nosso aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o cenário 1 aí? O cenário 1 é esse daqui, o inicial. O cenário inicial é esse aqui, 0,10 metros. Tá? 0,10 metros, que é quando você puxa ela, alonga e fica paradinho. Você puxou, alongou e ficou paradinho. 0,10 metros de deformação da mola. Tá paradinho. Nesse cenário que tá paradinho, se tá em repouso, de cara eu já falo, não tem energia cinética, que tá em repouso. Mas eu tenho energia potencial elástica, porque eu deformei a mola em 0,10. E se você deforma a mola, já tem energia potencial elástica armazenada nela. Certo? Porque você provocou essa deformação, você gerou uma força. Quando você solta, ela vai começar a transformar a energia potencial elástica em cinética, então ela vai ganhar velocidade. Aí ele quer saber no cenário 2 aqui, ó, na situação final aqui, 0,08 de deformação, qual é a velocidade do bloco. Então é simples, você vai aplicar diretamente aqui essa fórmula, ΔK igual a menos ΔU. Só isso. Então, mais uma vez eu digo, se você está aplicando ΔK igual a menos ΔU, você tem que achar 4 termos, ou pelo menos explicitar os 4 termos, né? Energia cinética inicial, energia cinética final, energia potencial elástica inicial, energia potencial elástica final. Só isso, como a gente vai ver agora.
Então, aí tá, certo? Você tem a força aqui, K final menos K inicial igual a U inicial menos U final. Ah, professor, aqui tá aquele negócio que você falou há pouquíssimo tempo, né? Que pode vir trocado isso daqui e sumir o menos, né? Exatamente. Ainda bem que vocês se ligaram, porque, né? Seria menos delta U. Aí, para não ficar com menos delta U, você coloca logo o inicial menos o final. Você simplesmente me fez a multiplicação de sinal e colocou o inicial na frente. Isso aí é matemática, tá bom? Vamos ver agora em cada uma das situações quem é cada um desses termos, desses 4 termos, tá? O K inicial, né, o primeiro aí, é zero, porque está no repouso. Foi a primeira coisa que eu disse. Você puxou, distendeu a mola em 0,10 metros e aí deixou ela em repouso. Significa que ela está ali paradinha com velocidade igual a zero. Logo, o K inicial é zero. O K final é mv ao quadrado sobre 2. Você ainda não sabe, até porque ele quer saber exatamente esse v aqui, que é a velocidade, já que a massa ele te dá 0,2. Então você deixa guardadinho aqui, tá? Só explicita. Aí você vai agora para o U inicial e o U final, que é só substituição de fórmula. Qual é a fórmula da energia potencial elástica? 1 sobre 2 kx ao quadrado. Então, o do inicial, que é a distensão, a deformação de 0,10, você vai substituir. 1 sobre 2 vezes k vezes x inicial ao quadrado. 1 sobre 2 vezes 5, que é a constante elástica da mola. 0,10, que é a deformação inicial, ao quadrado. Você vai achar, se você colocar na calculadora aí, 0,025 Joule. É a energia potencial elástica, energia potencial elástica inicial. Afinal, você vai pegar a deformação de 0,08, certo? Que a gente está determinando que o cenário final é em 0,08 de deformação, que é onde a gente quer achar a velocidade. Então, você faz 1 sobre 2 vezes k vezes x final ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2 vezes 5 vezes 0,08 ao quadrado. Já está dado em metros, se atentem a isso, né? Porque tem sempre que converter para metros. Mas aqui já estava dado já em metro. 0,016, como você fizer na calculadora aí de aula. Perceba que, obviamente, a energia inicial vai ser maior do que a energia final, já que quanto mais distendida está a mola, maior vai ser a energia potencial gravitacional, ou energia potencial elástica. Assim, a gente só faz o quê, gente? Substituir, né? Substituir aqui na nossa formulazinha, né? No nosso teorema. K final, mv ao quadrado sobre 2. Bota mv ao quadrado sobre 2. K inicial, 0. Coloco o 0 aqui. O inicial, pego o inicial, 0,025 de aula e jogo aqui. O final, 0,016. 0,016 aqui. Pronto. Aí vira matemática. Como eu já falei para vocês, fica a parte chata, né? Quando eu falo parte chata, não é que eu não gosto de matemática, gente. Eu gosto de matemática, mas eu gosto muito mais de física, das ciências, de explicar o porquê das coisas, etc. Porque matemática você sempre já tem uma coisa bem mais definida, né? Mas eu acho interessantíssimo a matemática e como ela consegue, às vezes, explicar os conceitos através de números. Né? É incrível isso daí, né? Então, a gente tem, ou seja, pega esse 2, joga para cá multiplicando com isso daqui, pega esse m e joga para cá dividindo, e pega esse 2 e joga para cá como raiz. Fica exatamente assim. Substitui a massa, que é 0,20, fica a raiz de, subtrai isso aqui, né, obviamente, fica a raiz de 2 vezes 0,09, dividido por 0,20, que dá 0,30 metros por segundo a velocidade. É o modo da velocidade do bloco no momento em que ele está passando pela deformação 0,08 da mola. Achou a velocidade. Simples assim. Dúvidas? Vou estar tranquilo. Professor? Pode falar. É o seguinte, eu acho que eu não entendi, então, o enunciado muito bem. O enunciado da questão. Mas, no final das contas, ele estava perguntando a velocidade no instante 0,08 de deformação. Perceba que a forma como você falou é contraditória. Estou só te dando toque, só ajudando. Instante 0,08, porque instante está relacionado a tempo. Na deformação 0,08. Exatamente isso daí. Só te dei esse toque para ajustar aí.
Se ligou? Então, mas você Entendi. entendeu agora? Porque quando eu li a questão, eu não entendi que era para fazer isso daí. Mas o que você falou também é bastante válido, que eu acabei me passando. Pronto, tranquilo, beleza. Não é difícil, galera, é só prestar bem atenção e entender o que que é essa energia potencial, gravitacional e elástica, e energia cinética, como uma está se convertendo em relação ao outro. Porque eu estou falando isso porque no início eu peguei um professor na minha graduação e no meu ensino médio, no terceiro ano, eu peguei um professor top, top, top das galáxias, o melhor que existia na região ali, inclusive na região toda aqui da Bahia, em Salvador, que ele era o dono do colégio, inclusive, do Colégio Galileu. Então, o cara era fantástico, muito bom, ensinava, trazia os conceitos, trazia os caminhos, né, já certinho, explicava por que ele estava encaminhando pelo aquele caminho. Então, eu fui, pô, velho, gostei muito de física. É tanto que em física, é, só para a gente quebrar o gelo aqui, né, para contar um pouquinho, para não ficar só nos cálculos. É tanto que em física, no vestibular, eu comecei a gostar, tanto que eu comecei a estudar e gostar e fazer, dar monitoria para a galera que estava em dificuldade, porque já tinha muita facilidade. Eu fechei a prova do vestibular de física completa, acertei todas as questões, entendeu? E na de matemática, que eu precisava sair muito bem, eu não fui muito bem, acertei 8 só de 20. Mas como eu tinha sido muito bem na de física, eu passei entre os três primeiros colocados, mas tinha uma menina que teve um problema lá, ela desistiu, então eu fiquei entre os dois primeiros colocados. Então, por conta de física, porque para engenharia, né, física era lá em cima, matemática também, mas aí eu falei, eu te compensei em física, porque eu gostava muito, muito, muito de física. Aí eu me decepcionei, porque eu cheguei na graduação e os meus professores de física, os dois primeiros, tanto de física mecânica quanto de física e energia, eram uma porcaria. A de física mecânica, então, a tal de Morégula, que era venezuelana, a gente não entendia nada do que ela falava, meu irmão. Nada, nada, nada. Era tipo, tá ligado quando você tá. Que acaba a luz e você fica ali no escuro sem saber pra onde você tá indo? É a mesma coisa. Ela colocava lá, escrevia mal pra caramba também, a letra horrível. Aí você vai olhando assim, né? A professora dando uma aula, falando as coisas, você entende algumas coisas, obviamente, né? Que você, ninguém não tá parado, mas você fala, pai, que didático horrível, velho. Se eu me tornar professor um dia, eu tenho que ser totalmente diferente dessa professora aí, meu irmão. Senão meus alunos estão lascados. E aí eu foquei a cabeça, para passar nessa mulher aí, eu vou ter que estudar sozinho mesmo. Pegava o Halliday, o Tipler, ia para a biblioteca, estudava, fazia grupo de estudos, botei na mente que eu tinha que fazer sempre 100 questões antes de qualquer prova, 100 questões de todos aqueles assuntos para eu me dar bem. Então eu pegava aquelas listas enormes e caía para dentro fazendo para garantir o meu 7,5, né? 7, 7,5 ali. Porque na época, 7 é a média, né? Você passar lá é pesadíssimo. Falo para meus alunos lá da UFBA que, pô, é uma mata para vocês passarem. A média de vocês é 5, pô. Vocês também não passarem, vocês estão de sacanagem comigo, né, pô? Pede pra sair, pede pra cagar e sai, pô. 5 a média lá. Então, Tá fácil demais. oi? Aí é fácil demais. Eu Mas tenho lá um eles colega têm... que ele tá tomando pau porque ele saiu de lá da UFBA e veio para uma faculdade particular. Ele Ah, falou, pô, a média lá era 5. Assim, era um pouco mais difícil, mas ainda assim a média era 5. Agora ele tá com a média de 7. uhum. Lá no curso de engenharia de produção, que eu sou professor lá, a média é 5. Só que assim, tem aquele problema, não tem direito a final, né? Ou você tira 5 ou você perdeu na disciplina. Também tem esse ponto aí, né? Mas beleza. O que eu tô falando, gente, para finalizar, né? É que é muito importante para mim, no final das contas, é óbvio que é importante passar o assunto, a parte técnica, mas também abrir um pouquinho a mente de vocês em relação aos cursos de engenharia como um todo. Porque a gente tem que estar ciente. Esses dias um aluno mandou uma mensagem para mim falando, pô, professor, eu gosto muito do senhor porque o senhor tem essa visão, ajuda a gente a pensar um pouco além, né, do que aprender tal coisa e acabou, esquecer. Não, você tem que moldar a sua mente a absorver as coisas de uma forma mais rápida, a fazer um processamento das informações adequadas, tirando o que não presta, absorvendo aquilo que vai te importar mesmo e indo para frente, porque o que vai te moldar a ser um bom profissional no final é isso daí, certo? Então, eu fiquei decepcionado na minha graduação justamente por isso,
porque os professores eles tentavam passar o assunto assim, empurrando e acabou, e não tinha discussões, as pessoas ficavam meio cabreiras de falar, não tinha... Porque, assim, um dos passos para o aprendizado é o erro, você falar ali tá errado, a pessoa te consertar, ou melhorar o seu pensamento, seu raciocínio, e você, pô, sair daqui com agregação de valor na minha mente maior. Então, é isso aí, o processo de construção de conhecimento tem que ser bem estruturado, senão você aprende ali e já foi. No outro semestre você não lembra mais de nada, não sabe mais de nada, e aí acabou. Beleza? Então, gente, já falei sobre isso daí também, que temos dois tipos de energia potenciais, que é a gravitacional e a elástica, mas aí vou além também, dizendo para vocês que isso é para o estudo da mecânica. Quando a gente estiver estudando, vocês estiverem, principalmente o pessoal de elétrica, estiver estudando a parte específica, né, de eletricidade, magnetismo, vocês vão ver que existe também energia potencial elétrica e energia potencial magnética, certo? Porque tudo que provoca um campo, né, ele provoca uma energia potencial. Então, você pega lá uma partícula, uma carga, né, que esteja relacionada com uma carga geradora, ela vai estar sobre um campo, que é o campo gerado pela carga geradora, certo? Então, ela vai ter ali um potencial elétrico, né, e também um campo magnético e um campo elétrico, que vão ser valores que vocês vão achar lá, certo? Então, só se ligar nisso daí. O resto aí que eu também já falei, né? A energia potencial gravitacional está relacionada ao trabalho da força-peso, energia potencial elástica está relacionada ao trabalho da força elástica. E aí a gente chega na parte importante também, que é a energia mecânica total do sistema. Já chegamos a falar isso no início da aula. A energia mecânica, ela está relacionada à característica do movimento do sistema, certo? Então, você tem lá um pistão se movendo dentro de um motor, você tem uma aleta de turbina rotacionando dentro de uma turbina a vapor, certo? Então, tudo isso gera trabalho e esse trabalho ele pode ser relacionado também com energia mecânica. O que vai dentro da energia mecânica, gente? A energia mecânica, ela engloba as energias que provocam o movimento, ou as que são geradas pelo próprio movimento, ou as que têm potencial para gerar movimento. E quais são essas energias? A energia que é gerada através do movimento é a cinética, e as energias que têm potencial para provocar movimento, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, que a gente está estudando o tempo todo. Logo, a energia mecânica, representada pela letra E, é igual a K mais U, né? Energia cinética mais a energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica, ou as duas também, né? Não tem problema. Então, se a gente não tem resistências, não tem atritos, não tem nenhum tipo de força dissipativa no nosso sistema, a gente vai ter uma conservação dessa energia mecânica. A energia mecânica e final, ela vai ser exatamente igual à inicial, tá? Isso acontece na realidade? Não, mas a gente utiliza alguns exemplos só para a gente poder desenvolver os cálculos, tá bom? Mas a gente vai ver também na aula de hoje, no final da segunda aula, um exemplo onde a gente tem um sistema não conservativo, que é quando existe uma força dissipativa, que está gerando energia interna. O que é essa energia interna? É a energia que fica no sistema sem produzir trabalho. Ela fica ali no sistema sem produzir trabalho, acabou, certo? Ou então ela é liberada de forma para produzir um outro tipo de energia que não produz trabalho. Correto? Ô, professor, Oi, isso era uma dúvida que eu queria até tirar no final da aula. pode jogar. Como você já falou, se eu tiver uma mola onde eu aplicar uma deformação de tal maneira que, ao invés dela receber uma deformação elástica, ela receba uma deformação plástica, ou seja, ela deforme e não consiga voltar totalmente ao seu estado natural. Natural não, inicial, a sua deformação inicial. Eu posso dizer que parte da energia cinética de algo que eu, sei lá, eu só tenho uma bolinha com a velocidade tal, essa energia cinética que fez a mola deformar e aí ela não voltou proporcionalmente, eu posso dizer que ela foi perdida de que maneira? Excelente pergunta, cara. Muito boa pergunta. Que aí é relacionado já com ciência dos materiais, resistência dos materiais e tudo mais. Quando alguma coisa deforma, o que aconteceu? Você absorveu
o que que é a deformação de alguma coisa? A primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Vocês estudaram ciência dos materiais? Sim ou não? Estudaram ou Ciência não? dos materiais. Química e Não ciência, sei se é exatamente. química e ciência dos materiais, vocês não Isso pegaram? a gente ainda não teve, não, professor. Não teve, não? Pegamos no primeiro semestre. Na verdade, foi resistência dos materiais. Não, gente, é porque tem gente do primeiro semestre aqui também, eu esqueci. Ah, É verdade, perdão. O pessoal do primeiro semestre realmente não pegou química e ciência dos materiais, não é isso? Mas o pessoal do segundo pegou. sim, sim. Beleza. Então, o que que acontece quando você deforma alguma coisa? A área de materiais é a área que eu mais gosto em termos de dar aula. Sempre pego a disciplina Química e Ciência dos Materiais porque é muito legal, é fascinante. Gente, a deformação acontece, tudo envolve energia. Como acontece a nível molecular? O que que acontece na estrutura cristalina de uma mola que deformou plasticamente, né? Eu sempre fui lá, beleza. Ela deformou elasticamente, tal, tal, mas depois ela deformou plasticamente, ela não voltou mais à sua forma original. Para que ela deforme plasticamente, tem que haver alguma coisa de deslizamento do plano cristalino dentro da estrutura cristalina que forma aquele metal, se a gente vai falando da mola, né? Aquele material metálico. E para que haja esse deslizamento, eu preciso de energia. Eu não consigo. Tenta aí você fazer a deformação de alguma coisa. Você vai precisar de energia. Então, essa energia que vai fazer com que haja o rompimento da ligação entre os átomos, certo? Para que haja um deslizamento deles de um degrau, que a gente chama de degraus de escorregamento, você precisa de energia. Então, essa energia que você. E não são poucas energias, não, gente. Dependendo do material metálico, você tem energia altíssima. É tanto que, como você mesmo sabe, para deformar certos tipos de materiais, ainda mais depois de certos tipos de processamento, temperagem, revenimento e tal, eles ficam bem resistentes à deformação, porque aumenta a dureza deles. Então, essa energia para você fazer essa deformação, você chegou com a energia cinética, parte foi para a deformação elástica, obviamente, ele foi absorvendo ali, mas teve uma parte que aí você excedeu o que a gente chama do ponto de elasticidade, né? A resistência elástica, aquela fase elástica, né, que ela vai deformando de forma linear, ela excede. E aí você entra na fase que a gente chama de escoamento. E essa fase de escoamento faz com que você exija uma grande energia no início, mas depois com uma energia. Isso eu estou falando para materiais metálicos, obviamente. Mas depois, com você mantendo ali aquela energia que você está aplicando, ela vai continuar deformando. Então, eu preciso de energia para que haja deformação. Por que que eu preciso de energia? Porque a deformação ela está relacionada ao deslizamento de planos cristalinos um sobre o outro para que haja essa deformação. Então, eu preciso romper ligações atômicas da estrutura cristalina para que haja esse degrau de deslizamento e ocorra a deformação. Isso é, obviamente, em nível microscópio. A gente não consegue ver assim, só através de um microscópio de varredura ou microscópio óptico, certo? Então é isso. Então essa energia é absorvida ali pelos átomos que vão entrar em estado de agitação e vão romper essa, essa, essas ligações, beleza? Aí ele fica ali Pronto. deformado. Então é como você falou, como a energia ela se transforma, ela não se perde no nada. Então assim, foi por isso que eu acabei perguntando. Então, no caso, o que acontece é que essa energia que eu não estou vendo lá na deformação elástica, ela foi transformada no momento em que as moléculas deslizaram, no caso. Os átomos deslizaram Isso, e se romperam. isso. Você E eu precisou chamo dessa. essa transformação em transformação em quê? Essa é uma energia de impacto. A gente chama de energia de impacto. A gente até vai estudar isso daí. Hum, Essa energia de impacto, ela é absorvida ou transferida. Inclusive, é uma parte muito interessante quando você faz projetos de cápsulas ou projetos de qualquer dispositivo que vá sofrer impactos. Então, você pode tanto pensar numa forma de absorver aquele impacto ou transferir aquele impacto. Acontece quando você vai construir um carro que
A maioria dos carros, né, a parte frontal, ela é feita propositalmente de forma que, quando haja um choque, ela deforme de forma sanfonada. É uma forma de absorção do impacto e não de transferência. Mas tem algumas situações que você pode transferir esse impacto através de aplicação de materiais metálicos que tenha resistência maior e ele transfere esse impacto. A energia de impacto, a gente falou também da questão do meteoro. Tá? Como é que a gente sabe que existe essa energia de impacto? Só é você olhar a cratera que é o que o meteoro abriu. Não se abre de nada uma cratera. Abriu-se por conta dessa energia de impacto. O que aconteceu naquela energia de impacto? Rompeu-se uma porrada de ligações ali, químicas, que estavam ocorrendo no solo. Rompeu-se devido a uma energia enorme cinética que foi transformada nessa energia de impacto, que foi saindo, rompendo todas essas ligações. Obviamente que a matéria toda continua ali, só que houve um deslocamento, uma deformação do solo para os lados, entendeu? Então o solo ficou deformado. Mais um exemplo bom esse daí, certo? Do meteoro. Entendi. Tá bom. Aí esse é um processo que a gente costuma dizer que é irreversível, tá? O processo que a gente fala de colisão, e que é uma colisão inelástica, que é a colisão que causa a deformação mesmo do material, ele é um processo irreversível. Tá? Porque assim, você só vai conseguir refazer as ligações químicas. Quando eu falo irreversível, gente, é naturalmente, viu? Porque quando vocês estudarem lá a segunda lei da termodinâmica, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando, esse processo irreversível, processos reversíveis e irreversíveis. Por exemplo, a queda de um bloco no chão, ele é um processo irreversível, porque naturalmente o que você faz? Você solta um bloco, ele cai naturalmente daquela altura para o chão. Natural. Você não precisa fazer nada, nem aplicar energia, de nada. É natural isso daí, da natureza. Mas você não consegue fazer isso acontecer se você pegar um bloco e largar do solo, ele não vai subir, né? Não vai subir para a altura que ele estava. Então é um processo irreversível. Segue o baba. Aqui a gente vai falar um pouco de pontos de retorno. Ponto de retorno é quando a gente tem, por exemplo, gosto de explicar logo com exemplo. Você pega uma pedra, joga para cima. Uma hora essa pedra vai cair. Quando você joga ela para cima, ela vai ganhar altura, ganhar altura, ganhar altura, até ela chegar numa altura máxima. E sempre quando ela chega nessa altura máxima, o que acontece com a velocidade? Hein? O que acontece com a velocidade? A velocidade fica zero. Então, na altura máxima, a velocidade é zero. Certo? Então, você chega lá na altura máxima, a velocidade é zero, e aí a velocidade ela muda de sentido, né? O movimento do corpo muda de sentido. Ele estava de baixo para cima, agora vai ficar de cima para baixo. Então, a velocidade agora vem para baixo, o corpo fica a favor da gravidade, muda a característica do seu movimento, né? Então, esse é o ponto de retorno. O ponto de retorno é quando você tem a mudança do sentido de deslocamento do seu corpo, tá? Que Professor, receber está produzindo trabalho. Oi. quando ela chega a zero e quando ela Oi? Oi. Acho que deu um problema aí. Deixa eu ver se ele volta aí que deu para escutar, não. Enquanto ele não volta, professor, tem como você explicar o que seria essa parte daí de baixo? É igual a U, aí você tem ponto de retorno, K igual a zero. Lógico, vou explicar, tá? Tá aí na sequência. Então, esse ponto de retorno, como a gente está falando, certo? É um ponto onde a gente vai encontrar, por exemplo, eu joguei essa pedra de baixo para cima, certo? Se eu jogo ela de baixo para cima, o que está acontecendo? Lancei ela de baixo para cima. Eu lancei ela com alguma velocidade, né? Então, quando eu lanço para ela vai eu já vou começar a estudar o fenômeno, o movimento, sabendo que a gente tem uma energia cinética inicial, porque ela sai com uma velocidade. O que acontece? Quando chega lá em cima, a velocidade dela é zero.
Por que a velocidade dela é zero? Tem um porquê das coisas. A velocidade dela é zero porque ela vai transformando a energia cinética em energia potencial gravitacional. É essa transformação que acontece. Então, você lançou, quando você está lançando, né, a sua mão é o ponto de referência. Então, ali é 0 metro, tá? Com altura zero. Então, a energia potencial gravitacional, no cenário 1, é zero. A energia cinética inicial, que tem um valor. Aí, quando você joga para cima, ela vai ganhando altura, a energia potencial gravitacional vai aumentando, a energia cinética vai diminuindo, tá? Se o sistema for conservativo na mesma proporção, até chegar no ponto de retorno. Quando chega no ponto de retorno, que é na altura máxima, o que acontece? A energia potencial é igual à energia cinética, que é o que está escrito aí, ó. É igual a U. Desculpe, perdão. A energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional. É igual a U. Por quê? Porque nesse ponto de retorno, o que acontece? A energia cinética é zero, tá? Porque a velocidade é zero, né? Como está aqui, ó, o ponto de retorno K é igual a zero. A energia mecânica não é K mais U? Olha lá, energia mecânica é igual a K mais U. Se no ponto de retorno eu estou acabando de dizer que a velocidade é zero, a gente vai entender que nesse ponto de retorno a energia mecânica ela vai ser igual à energia potencial gravitacional. Entendido? Quando é que a gente tem pontos de retorno? A altura máxima, deformação máxima da mola, são pontos de retorno, certo? Olha esse exemplo aí de questão, tá? Vamos prestar bastante atenção que esse é um tipo de questão meio traiçoeira e, na minha opinião, está um pouco difícil de entender a figura. O enunciado está de boa, mas a figura vocês têm que se ligar para não perder, porque tem uma informação meio contraditóriazinha aí, a meu ver, né, na questão. Mas dá para a gente resolver a questão da forma certa, ignorando essa contradição que a questão faz. Bom, porque a gente é experiente. Vamos lá. Uma caixa de massa de 3 quilos, presta também bastante atenção, gente, nessa questão. Uma caixa de massa 3 quilos é solta a partir do repouso, a uma altura 2 metros acima de uma mola. Inicialmente, a mola está na sua posição de repouso, ou seja, sem deformação, desprezando atritos e resistências, sabendo que a caixa comprime a mola até a deformação máxima de 50 centímetros. Qual será a constante elástica da mola? Adote o ponto de deformação máxima. Essa é a parte aqui que é a parte contraditória. Ele fala, adote o ponto de deformação máxima como referência e considere a energia mecânica da caixa constante. Ele pede para a gente adotar isso aqui, ó, como referência. Entendeu? 2,5 metros. Só que tem um detalhe muito, mas muito importante, que aqui, se aqui é 2,5, significa que essa foto aqui, que eu chamo de foto, né? Essa foto é mostrando aqui em A, situação 1, e aqui seria a situação 2, com a mola já deformada. Só que tem um pequeno problema, que tem uma situação entre A e B aí, tá? Entre o cenário A e o cenário B. Que situação é essa? É quando ela chega na iminência de tocar a mola, que é quando ela está 2, certo? Então, esse é o problema, certo? Porque existe uma transformação de energia potencial em energia cinética. Então, prestando atenção, gente. Antes de chegar nessa parte B aqui, que ela já está deformada na máxima, já está na deformação máxima, existe uma coisinha que está acontecendo antes, que a gente não está enxergando, e eu estou explicitando para vocês. Você está aqui em A, ela vai chegar e ela vai tocar aqui, aí vamos supor que a mola estivesse aqui. Aí quando ela tocar na mola, o que acontece? Eu já vou ter transformado essa energia potencial em energia cinética, e eu vou começar a transformar agora a energia cinética em energia potencial elástica. Porque na iminência dela tocar, certo? Aqui vai ser 2 metros. Então eu faria o quê? Energia potencial gravitacional inicial, energia potencial gravitacional final, igual a K final, menos K inicial, certo? Para poder saber qual é a energia cinética que este bloco chega aqui na mola antes de deformar. Aí depois eu ia para outro cenário, que é o cenário tocou na mola, deformou a mola. Tocou na mola seria a parte inicial. Deformou a mola deformada no máximo seria a deformação final, certo? Ou eu podia também fazer isso aqui tudo junto, né?
fazer o cálculo disso daqui tudo junto, considerando essas energias todas juntas, ou fazer separado. Como que o livro de vocês fez? Separado. Primeiro, de A até esse cenário que eu falei, que é A entre B, eu vou chamar de A', certo? Que é quando o bloco está na iminência de tocar na bola. E depois de A' até B, que é o bloco chegou na mola e B, o bloco deformou a mola, certo? Por quê? Porque de A para A', eu estou transformando energia potencial gravitacional e energia cinética. Já aqui depois eu vou estar transformando energia cinética em energia potencial gravitacional. Show? Oh, desculpa, energia potencial elástica. Então ficaria assim, gente, ó. Inicialmente, ponto A caixa está em repouso, energia cinética nula, e a altura 2 metros do nível de referência dotado. Olha aí, ó, tá vendo aqui, ó, mais uma vez, ó. Ele disse que a caixa está em repouso e a uma altura de 2 metros do nível de referência dotado, o que contradiz a figura, porque a figura diz que ela está aqui e o nível de referência adotado, ó, é 2,5 metros quando ela está deformada. Se ligaram? Então, assim, quem fez a solução parece que não foi a mesma pessoa que produziu a questão. Tem isso. Mas o professor está aqui para isso. Então, beleza, vamos fazer, não tem problema. Tira essa compreensão aí que eu já falei para vocês, que tem essa contradiçãozinha besta, mas vamos fazer do jeito certo a questão. Então, a questão é assim, você acha a energia potencial gravitacional do bloco na altura de 2 metros, não tem problema. Fez aqui, achou, ó, mgh, né? Porque a energia mecânica inicial, ó, ela vai ser totalmente igual à energia potencial gravitacional inicial, já que o bloco está no repouso e a gente não vai ter o K, porque o K vai ser zero. Então vai ser mgh 3 vezes 9,8 vezes 2, dá 58,8 joule a energia mecânica inicial, certo? Aí ele fala aqui, mais uma vez ele fala algumas coisas aqui, ó. O ponto de compressão máxima da mola é um ponto de retorno, beleza? Ou seja, nesse ponto B a caixa também está em repouso, a energia cinética é nula. Visto que adotamos este ponto como nível de referência, então em B a energia potencial gravitacional também é nula, certo? Ele fala que em B a energia potencial gravitacional também é nula. Assim, a energia mecânica nesse ponto contém apenas energia potencial elástica, certo? Então, ele diz que a energia mecânica final vai ser igual à energia potencial elástica, K vezes x ao quadrado dividido por 2, porque ele está dizendo aqui que nessa parte final, ó, nesse B final, o que está acontecendo? Nesse B final, se aqui é o nível de referência, minha energia potencial gravitacional vai ser zero, visto que isso aqui é zero. E se ele chegou num ponto de retorno, porque ele fez a deformação máxima, a minha energia cinética também é zero. Então, minha energia mecânica vai ser o quê? Apenas a energia potencial elástica. Não tem problema. Então, energia potencial elástica. Kx ao quadrado sobre 2. Como o sistema é conservativo, a gente falou isso no início, a gente tem a obrigação de igualar. Energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Então, vai ficar Kx ao quadrado sobre 2 igual a 58,8 Joule. Pronto. Aí aqui você vai ter, como eu já falei, energia final igual a energia inicial igual a 58,8 Joule. Assim, retornando à equação 1, temos Kx ao quadrado sobre 2 igual a 58,8. K igual a 2 vezes 58,8 dividido por 0,5 ao quadrado, que é a deformação máxima, tá? Aqui é a deformação máxima. Porque a gente está achando K, gente, se a gente está achando K, a gente pega esse, multiplica por esse, e esse passa para cá dividindo, para isolar esse K. Isolei o K, tá? Isso aqui vem para baixo, isso aqui vem para cima. 2 vezes 58,8 dividido por 0,5 ao quadrado vai dar 470,4 newtons por metro. Então, tá certo a construção da questão, tranquilo. Como que você pode entender essa questão, gente? Tranquilamente também aqui, ó. Utilizando energia mecânica inicial e energia mecânica final, que é basicamente como ele fez. Aqui, ó, nesse cenário aqui, a energia mecânica inicial, ela só é composta da energia potencial gravitacional. Por quê, professor? O que aconteceu com a energia potencial elástica e com a energia cinética? Elas são zero. Por quê? Porque aqui ele está em repouso, tá? E se ele está em repouso, a velocidade é zero, logo a energia cinética é zero. E porque nesse cenário aqui, o bloco ainda não estava aqui e não havia deformação na mola. Então, nesse cenário do sistema, aqui em A
a mola ainda estava descomprimida, ela estava normal, sem deformação. Então, não existia energia potencial elástica também. Ou seja, a energia mecânica inicial, ela vai ser igual à energia potencial gravitacional, à vista que as outras duas são zero. Então, pronto, você já achou a energia mecânica inicial. Quem é a energia mecânica final? Se eu considerar de vez logo esse ponto B, vai ser simplesmente a energia potencial elástica. Por quê, professor? O que aconteceu com as outras energias, a energia potencial gravitacional e a energia cinética? Bem, a energia gravitacional, ela é zero, porque a gente está no nível de referência, que é a altura igual a zero. Então, a energia potencial gravitacional é zero. E estamos num ponto de retorno, vista que a gente tem a deformação máxima dessa mola. Se a mola deformou máximo, significa que esse bloco aqui ele parou, certo? Ele ficou com V igual a zero. Então, a energia cinética é zero. Então, só sobrou quem? Energia potencial elástica. Então, o que aconteceu aí? Toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia potencial elástica. Entendendo que esse sistema, né, como foi dito, é um sistema conservativo. Então, beleza, entendi, professor. Agora você chamou a atenção para esse caso, né, de que entre A e B está existindo alguma coisa aqui. Está existindo, né? Entre A e B existiu sim a energia cinética, só que a gente não considerou ela, porque o que importa para a gente é a energia mecânica inicial e a energia mecânica final. A energia mecânica que está aqui nesse meio aqui, que teria, né, uma energia cinética, a gente poderia fazer ou não. É mais rápido você fazer direto, A para B, certo? Então, foi isso que se fez. A energia mecânica inicial é só a energia potencial gravitacional, 58,8 joules. E a energia cinética, ou a energia mecânica final, é igual à energia mecânica inicial, vista que o sistema é conservativo, né? Já que a mecânica é constante. Então, a gente só junta as equações. Isso aqui igual à energia mecânica final, que é kx ao quadrado sobre 2, achando o valor da constante elástica da mola, 470,4 newtons por metro. Professor, Oi. me perdoe, mas eu não entendi porque a energia mecânica total, né? Ela final vai ser igual à energia inicial. Beleza, essa é a pergunta mais simples, porque a gente está considerando um sistema conservativo, onde não há perda, onde não há dissipação de energia. Então, se o sistema é conservativo, como a gente está falando, a energia mecânica é constante. Foi o que a gente acabou de falar aqui, ó. Se não há resistência, atritos ou outras forças dissipativas, a energia mecânica do sistema é constante. Na próxima sessão falaremos sobre a conservação da energia mecânica. E aqui ele falou isso. Ele falou, desprezando atritos e resistências, tá vendo? E sabendo que a caixa comprime a mola, então nessa parte aqui, ó, ele confirma para mim, ele garante para mim que esse sistema ele é conservativo e num sistema conservativo a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Show? Pensei que você não tinha entendido outras coisas, mas essa aí é de boa. É por conta de uma essa parte definição. aí realmente eu entendi. O que eu falo é matematicamente. Aí eu que não entendi. Tenta me explicar um melhor aí. Como assim matematicamente? Volte aí para o slide 17. Já está aqui. Pronto. Você falou, no caso a gente calculou ali a energia inicial, né? Que seria só a gravitacional. Beleza, Uhum. entendi, porque você está com o corpo partindo do repouso e aí ele está em queda livre. Em queda livre não, né? Mas você tem uma queda ali. Beleza. No momento em que você toca a mola, você está transformando toda essa energia potencial gravitacional em energia potencial elástica. Beleza. Isso. Mas por que você igualou a final com a inicial? Partindo dessa explicação que eu estou falando. Então, vamos lá. É simplesmente pela questão do sistema ser conservativo. Obrigatoriamente tem que ser. Não é uma questão de. Não existe explicação matemática para isso, não existe. Existe você dizer se o sistema é conservativo ou não. Se eu dissesse aqui para você, o sistema é não conservativo, não seria a energia final igual a energia mecânica final igual a energia mecânica inicial. É um conceito aí. Porque você teria uma transformação de energia, como, por exemplo, o atrito gerando um calor.
E isso não se converte em trabalho. Entendeu? Então, isso daqui... Professor, Ó, perceba que chega até aqui, ó, como a energia mecânica é constante, ó, como, isso aqui ele tá buscando um conceito, ó, estou buscando um conceito, como a energia mecânica é constante, E final igual a E inicial, que é igual a 58,8 Joule. Diga. professor, e em vez de colocar energia mecânica final, só colocasse energia mecânica. Então, a variação da energia mecânica é igual à energia elástica, no caso, Opa, inicial. calma, vamos lá. Não existe variação da energia mecânica no sistema conservativo. A gente ainda está em... Então, A variação então, é zero. A variação da energia então, mecânica no sistema conservativo é zero. Porque se a energia final é igual à inicial, entendeu? então seria só energia? Só energia. A parte de variação da energia mecânica a gente vai ver lá na frente. Porque quando a gente Ah, vai falar de um sistema o não que, conservativo. o que confundiu foi esse energia mecânica final. Se fosse só energia mecânica igual a energia elástica inicial, dava para entender melhor, entendeu? Mas é porque o final, é isso que eu quero que você entenda. A energia mecânica final é igual à energia potencial elástica mesmo final. Entendeu? Porque a energia mecânica não é a soma das energias, a gente não falou sobre isso. O que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma das energias, certo? Energia mecânica vai ser a soma das energias. Energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Isso se você tiver uma mola. Aí, no caso no cenário final, você não tem nenhum outro tipo de energia a não ser a potencial gravitacional elástica. Você não tem a cinética, porque é ponto de retorno. Você não tem a gravitacional, porque você está no ponto de referência, no nível de referência. Então, só sobra quem? A energia potencial elástica. Por isso que a energia mecânica final é igual à energia Então, deixa eu potencial. ver se eu entendi. Quando você fala que a energia final seria a final da gravitacional e a inicial da elástica. Então, assim, eu- se for isso mesmo, eu entendi porque elas são iguais. Porque, assim, como você falou do ponto de referência ali, eu só tenho energia gravitacional naquele momento sendo transformada em elástica. Eu só tenho apenas isso. Eu esqueço toda a parte de cima e foco só naquela parte de baixo, no momento em que o bloco toca na mola e aí ele vai fazer a deformação. Seria isso mesmo? Mais ou menos. Ali é uma foto, né? Na foto, na ilustração. Isso aqui é uma foto, mas a gente tem que analisar que isso aqui se movimenta, né? Isso aqui já não existe. Quando eu estou analisando aqui, isso aqui já passou no tempo, né? Então, isso aqui, na cronologia, é algum tempo atrás, e aqui já é no futuro. Então, quando aconteceu isso aqui, né? Deformou, você pode dizer, toda energia potencial gravitacional foi transformada em energia potencial elástica. Só nesse entendimento desse conceito você já resolve a questão, não precisa nem de energia mecânica, entendeu? É isso que eu estou falando. O conceito de você entender o que é energia mecânica é de suma importância. Você tem que entender. Energia mecânica é o somatório das energias lá que a gente já falou. Energia mecânica, você vai ver isso até lá em fenômenos de transporte, em outras disciplinas. Mas aqui, se você entender que toda energia potencial gravitacional foi transformada em energia potencial elástica, acabou. Só é você fazer mgh igual a kx ao quadrado sobre 2. Se ligou? Então, realmente entendi. Se você não prestar tanta atenção, se você, na verdade, assim, não pensar que a questão é tão complicada e Hum, partir direto uhum. para o final, você acaba até entendendo melhorzinho para poder responder. Mas se você quiser entender tudo mesmo, aí é a hora que complica. Aham. Não, você tem essa questão também, ainda mais quando você está aprendendo o assunto, né? Aí você fica fixando em algumas coisas, você não sabe se isso é importante ou não, nem tudo, 100% do que eu falo é tão importante para a resolução da questão. Sim, com certeza. Mas aqui, ó, resumindo a questão, para fazer essa questão aqui em 2 minutos, até menos, só é você fazer. Energia potencial gravitacional que você tem aqui, toda ela vai ser convertida. Por que eu estou falando toda ela? Porque a gente atinge aqui a deformação máxima. Então, se atinge a deformação máxima, está dizendo que toda essa energia potencial gravitacional, ela vai ser convertida em energia potencial elástica. E aí eu chego vou dizer mais para vocês. Se o sistema é conservativo, se isso aqui vem de A para B, isso aqui vai parar de B para A também. Se o sistema é conservativo, não tiver nenhum tipo de atrito, nenhum de energia dissipativa. Já que a energia mecânica se conserva. Tudo bem? Beleza.
Vou dar só 5 minutinhos para pegar uma água aqui, finalizar a gravação, a gente volta para a próxima aula. E na próxima aula vai ter uma questão que vai elucidar mais ainda, vai deixar mais claro ainda o entendimento disso aqui que a gente fez. Que a gente vai ver com dissipação de energia. Aí vocês vão ver o que esse negócio de variação da energia mecânica. Porque aqui a variação da energia mecânica é zero. Por que é zero, professor? Se a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial. Qual é a variação de duas coisas que são iguais? Zero. 5 menos 5, zero. 10 menos 10, zero. Não é isso? Mas a gente vai ver na próxima aula essa questão da conservação da energia mecânica e que a gente vai focar basicamente em sistemas conservativos e não conservativos. Quando há conservação da energia mecânica e quando não há conservação da energia mecânica. Tá bom? 5 minutinhos aí só para tomar água, pegar um café aqui e a gente continua na mesma vibe, na mesma empolgação, para a gente poder terminar a aula. Deixa eu parar a gravação aqui.